Olá, alunos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de genética 5 e dentro da genética 5 nós temos o fator RH, ou doença hemolítica do recém-nascido. Muito bem, o sistema RH, o fator RH, quando que ele foi descoberto? Por quem ele foi descoberto, né? E o que essa descoberta tem afetado nas nossas vidas a partir de então. Então, vamos lá, turminha. O fator RH. O que é o fator RH? É um importante antígeno, tá? E antígeno, turma, é toda a partícula ou molécula capaz de iniciar uma resposta imune, a qual começa pelo reconhecimento pelos linfócitos e acumula com a produção de um anticorpo específico, presente no sangue de determinadas pessoas, cuja presença significa que a classificação será RH+. Então veja bem, o que é o fator RH? Ele é um antígeno, tá certo? Ele é um corpo estranho, tá? Que faz com que os organismos começam a produzir anticorpos contra esse antígeno, tá? Os indivíduos que não possuem naturalmente o tal antígeno recebem a classificação de RH-. Então, quem tem esse antígeno, o sangue, né, lá do sistema BO que contém esse antígeno, ele é o RH+. O sangue que não contém esse antígeno é o RH-. Então, muito bem, turma. Da onde vem esse RH? Então, a designação RH é uma abreviatura do nome do macaco Rhesus, no qual o cientista Landster e Wiener, na verdade Carl Landster, identificaram pela primeira vez a presença do antígeno que dominaram, né, que deram o nome de fator RH, né, através de uma experiência. Esses caras cientistas, Landster já foi o responsável, né, pelo reconhecimento, né, dos tipos sanguíneos, dos grupos sanguíneos, né? E ele nunca parou de pesquisar, porque apesar de ele ter descoberto quais sangues eram compatíveis ou não com qual sangue, com qual grupo sanguíneo, né, ele percebeu que nas transfusões de sangue ainda havia rejeições, ainda aconteciam mortes, mesmo os sangues sendo compatíveis, doador com receptor. Então ele continuou esses estudos. E como que foi esses estudos? O que ele fez para descobrir? Como todo cientista, como toda história científica, não se sabe ao certo se foi por querer ou sem querer, né? Ou, como diz o nosso amigo, foi sem querer querendo. O que aconteceu, turminha? Injetaram no sangue do macaco Rhesus, né? Fizeram uma injeção, tiraram o sangue do macaco Rhesus, tá certo? E aplicaram em um coelho, né? E após alguns dias, o sangue do coelho obtiveram alguns anticorpos anti-RH, ou seja, contra o sangue do macaco Rhesus. Então, o sangue do coelho criou anticorpos para se defender do ataque, né, do sangue do macaco Rhesus. Correto? Esses anticorpos, eles foram inoculados no Rhesus e em humanos, tá? Dessa forma, eles aglutinaram as hemácias do macaco e da maior parte das pessoas. Então, o que eles fizeram? Tiraram o sangue do macaco Rhesus, tá? Inocularam num coelho. O coelho, a defesa, o sistema imune do coelho, ele produziu anticorpos contra o sangue do macaco Rhesus. O que eles fizeram? Colheram o sangue do coelho,
centrifugaram, tá? Separaram o plasma, tá? E fizeram um soro com anticorpos que continham defesas contra o sangue do macaco rhesus, tá? Então, ó, com uma gota de soro, né, numa porçãozinha de soro, uma gota de sangue, o que acontece? Já em humanos, tá? Se houver aglutinação, tá? É uma reação positiva. Então, o teu RH, ele é positivo. E isso é uma estatística mundial, 85% da população mundial, o tipo sanguíneo, o fator RH é positivo. Quando não há aglutinação, e isso acontece em 15% da humanidade, é uma reação negativa, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse indivíduo, tá? Ele tem anticorpos RH, tá? Contra o sangue do macaco. E alguns indivíduos, eles não contêm esses anticorpos, tá? Então, a reação é negativa. Isso acontece em 15% da população. Então, são RH negativo. Tá? Aqui, ó, uma gota de sangue para o teste. Tá? Então, tá aqui, uma gota. Mistura-se, né? Faz uma mistura dos dois. Tá? Se houver aglutinação, o teu sangue, ele contém as proteínas, tá? Ele contém defesas anti-RH, anti-sangue do rhesus. Se não conter, tá, você é RH negativo, se não houver aglutinação. Tudo bem, mas qual que é a importância disso agora, né, na nossa vida prática? O que mudou desde essa descoberta? Né? O que favoreceu a ciência, né, e o bem que fez para a humanidade? Então vamos ver isso agora, turminha. Antes disso, RH positivo é dominante, tá certo? RH, tá? Quando o teu RH for positivo, o teu fenótipo RH for positivo, tá? Você é dominante. E os genótipos, tá? Nas atividades, eles podem aparecer assim, ó, em homozigose, eles podem aparecer RR, tá? Dominante puro, em homozigose dominante, ou pode aparecer em heterozigose, tá vendo? Aí basta um R maiúsculo, tá? Lá nos genes, para que o teu sangue seja RH positivo. O RH negativo, ele já é um autossômico, ele é recessivo, tá certo? Então ele só se manifesta quando você receber os dois genes, tá, dos seus pais. Você recebe um R minúsculo da tua mãe e o R minúsculo do teu pai. Aí o teu RH é negativo. Do contrário, tá certo? Em letras maiúsculas ou uma maiúscula e uma minúscula, RH positivo. Nas atividades, os genótipos, eles podem aparecer assim, ó, como RR, errão, ou errinho, tá certo? Para RH positivo. E para RH negativo, errinho. Ou o RH positivo, ele pode aparecer como desão, ou desinho. Tá? Isso significa o quê? Que você tem aglutinogênios, correto? Você tem o fator RH. E se você tem o fator RH, você é RH+. Ou, tá? Quando for recessivo, desinho. Tá certo? Então, algumas atividades, em alguns exercícios, o genótipo vai estar com a letra R. Ou, tá? Ele pode aparecer também com a letra D. Tá joia, turminha? Vamos lá agora. O que isso favoreceu e muito a vida humana? Eritroblastose fetal. Já ouviram falar disso? Eritroblastose fetal. O que vem a ser isso? Ela é uma doença hemolítica, tá? Já vou falar para vocês o que vem a ser isso. Causada pela incompatibilidade do sistema RH
do sangue materno e fetal, ou seja, da mãe com o feto. Ela se manifesta, a eritroblastose se manifesta quando há incompatibilidade sanguínea referente ao RH da mãe e do feto. Ou seja, quando o fator RH da mãe é negativo e o do feto positivo, tá? Para que isso aconteça, tá? A mãe sendo RH negativo e o feto seja RH positivo, o pai tem que ser positivo. Tá? Então, quando isso acontece durante a gestação, a mulher produz anticorpos anti-RH para tentar destruir o agente RH do feto, considerado um intruso. Tá? Vamos ver como isso acontece de verdade. Ó. No caso de incompatibilidade de fator RH entre o sangue da mãe e o sangue do feto, a criança pode ter hemácias, ou seja, glóbulos vermelhos destruídos, né, pelos anticorpos maternos e sofrer uma anemia. Tá? É a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Ocorre aglutinação das hemácias do feto e produz grumos, que acabam entupindo seus vasos sanguíneos, restando apenas a substituição do sangue do feto de RH+, para RH-, numa transfusão ainda dentro do útero ou logo após o nascimento. A hemólise, então a hemólise, turma, é a destruição das hemácias fetais provocada pelo aumento da bilirrubina, que é responsável da icterícia, a pele amarelada. Essa bilirrubina, ela é absorvida, né? Ela em excesso, ela é absorvida pelo fígado da criança. Tá? E isso pode ter complicações muito sérias, tá? Motoras, cognitivas, uma série de casos pode acontecer com a criança quando não houver o aborto, tá? Que ocorre também num grande número. Em condições normais de gestação, o sangue da mãe e o sangue do feto, eles não se misturam, tá? Então tá lá, a mãe, ela tem o RH negativo e o filho, o feto, tem o RH positivo. Então, durante a gestação, dificilmente os dois sangues se misturam, tá? Mas, entretanto, durante o parto, tá? Com o rompimento da placenta, né, o sangue da criança pode entrar em contato com o sangue materno. A eritroblastose fetal, ela só ocorre quando a mãe é RH negativo, o pai RH positivo e o feto RH positivo. Então, como que ocorre o problema, turma? As hemácias de um primeiro filho RH positivo, eles sensibilizam a mãe com que é RH negativo, ou seja, o que é isso? No primeiro parto, o feto sendo RH positivo, tá? Aí lá durante o parto, o sangue da mãe vai ter contato com o sangue da criança. Então, esse contato é chamado de sensibilização. Então, a mãe vai ser sensibilizada, tá, com o sangue do feto. E ela sendo sensibilizada, ela vai produzir anticorpos, ela vai ter anticorpos, tá, contra o RH+. Tendo anticorpos, ela vai criar células de memória, tá? E ela não vai acontecer nada com a mãe e nem com o feto numa primeira gestação, tá certo? Já numa segunda gestação, a mãe, sendo RH negativo, tá? Ela já tem células de memória, tá? Que vai criar anticorpos anti-RH+. Se o feto também for RH+, o que vai acontecer? Quando os dois entrarem em contato, ele já vai perceber, tá? O organismo da mãe já vai perceber
que o sangue do filho, mesmo não tendo contato, é RH+, porque ele tem anticorpos, os anticorpos reconhecem agentes invasores, né? Então eles vão criar, né, um exército para defender o organismo da mãe contra o antígeno RH+, que está no feto da criança, que é considerado um intruso. Então, os anticorpos, eles vão atravessar a placenta da mãe, tá? E vão lá no feto e vão começar a destruir as hemácias do feto, tá? Isso pode ocorrer aborto, né? Na maioria das vezes acontece o aborto, mas a criança está lá, então ela também é um ser, correto? Ela tem um sistema imune dela e ela começa a se defender, né, contra esse ataque que ela está sofrendo dos anticorpos da mãe. Então ela também cria anticorpos, né, para destruir as células que estão invadindo o seu organismo, tá? Que é considerado um intruso, tanto pelo feto, tá? Tanto quanto pela mãe. Então imagine a batalha que existe. Existe tratamento? Existe, tá? Então veja bem, ó, antes de eu falar o tratamento para vocês, deixa eu comentar uma coisa. Uma mulher, ela é RH negativa, tá certo? Então na primeira gravidez dela, mesmo que o filho seja RH+, o que vai acontecer? Ela só vai criar anticorpos contra o RH positivo, tá? Isso que vai acontecer. O filho vai nascer bem e ela vai seguir a vida dela. Numa segunda gestação, ela já tendo anticorpos e o feto for RH+, tá? Aí os anticorpos que a mãe tem, as células de memória, vão produzir anticorpos que vão atacar lá no útero as hemácias do feto. Tá? Agora, isso pode acontecer também numa transfusão de sangue, tá? Por exemplo, eu sou RH-, aí por algum motivo eu preciso de sangue. Por engano, lá no hospital, na hora de fazer, o cara pega a bolsinha do RH+, tá certo? E vem e aplica em mim, tá? O sistema BO sendo compatível ali, então não vai ter problema. O que vai acontecer comigo? Eu vou criar anticorpos. Correto? Contra quem? Contra o RH+. Aí vamos dizer que eu, dali a um tempo, eu preciso novamente de tomar sangue, tá? E de tão azarado acontece a mesma coisa. A pessoa, em vez de pegar um RH-, pega um RH+, e aplica em mim. Aí o que acontece comigo? Eu morro. Mas não morri ainda, tá? Então, no tratamento, a prevenção é o melhor tratamento para a doença hemolítica por incompatibilidade de RH, que deve começar antes mesmo da mulher engravidar. No entanto, se o bebê nascer com a doença, a primeira medida terapêutica é substituir o seu sangue por meio de transfusão de sangue, tá? Negativo, tá? Que não será destruído pelos anticorpos RH da mãe que passaram para o filho através da placenta. Como vivem cerca de 3 meses, as hemácias transferidas serão substituídas aos poucos pelas do bebê cujo fator RH é negativo. Quando isso ocorrer por completo, não haverá mais anticorpos anti-RH da mãe na circulação do filho. Aqui uma tabelinha, tá? Agora, né, com o sistema BO, né, mas com um sinalzinho de mais e menos, tá, de quem é RH positivo ou negativo. Então vamos lá, tudo bem? Ó, pode doar, para, tá? Então aqui, ó, na horizontal, e pode receber de, tá certo? Então o sangue A, ó, o A positivo, para quem que ele pode doar? Ele pode doar para o A e para o AB+. Ele recebe de quem? Do A, de qualquer jeito, positivo ou negativo, tá? E do O, positivo ou negativo. O A-, ele doa para quem? Ele doa para o A, para ele mesmo,
tá certo? Ele doa para o AB+, e ele doa para o AB-. Ele recebe de quem? Ele recebe do A-, tá? E do O-. Ó, o O aparecendo aqui em tudo, ó. O B+, ele doa para quem? Para o B+, e para o AB+. Ele recebe de quem? Ele recebe do B, tanto positivo quanto negativo, e ele recebe do O, positivo ou negativo. O B-, ele doa para quem? Ele doa para o B, para ele mesmo, tanto positivo quanto negativo. E também ele doa para o AB, tanto positivo quanto negativo. E ele só recebe de quem? Só do B- e do O-. O AB, o AB+, ó, o AB+, ele doa para quem? Só para ele mesmo. Só para ele mesmo. Ele só pode doar para ele, mas ele pode receber de quem? Ele pode receber de todos os tipos. De todos os tipos. O AB-, ele doa para o AB, tá? Tanto positivo quanto negativo. Ele recebe de quem? Ele recebe do A-, do B-, de todos os grupos, só que negativo, tá certo? Ele recebe do A-, do B-, do AB- e do O-. O O positivo, ele pode doar para quem? Ele pode doar para todo o grupo positivo, tá? Então ele doa para o A+, para o B+, para o AB+, para o O+. E ele recebe de quem? Só dele mesmo. Tanto faz ser positivo quanto negativo. E o O-, ele doa para todos os tipos. Todos os tipos, positivos ou negativos. Então por isso que ele é o doador universal. E ele recebe de quem? Aí é o problema, ele só recebe dele. Beleza, turma? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Mais do que isso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá? Dúvidas, é só me procurar, é só me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá? Boa sorte nas atividades, até a próxima semana. Tchau, tchau, turminha.